Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma edição do programa Política é S, programa sobre política e poder do século diário. Lembra você que esses outros programas estão disponíveis no YouTube, no Spotify, é só procurar lá pelo Século Diário. E também lembro que temos notícias sempre no seculodiario.com.br. Hoje, no nosso programa, estamos recebendo aqui o Roberto Robaina, que é dirigente do PSOL e vereador de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Está em Vitória lançando o livro A Ascensão da Extrema-Direita e o Freio de Emergência, tema super importante nesse, né, contexto político que nós estamos enfrentando. Robaina, obrigado pela presença, bem-vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, poder participar da... Eu vou começar pela primeira parte, né, do título, a Ascensão da Extrema-Direita. É uma tarefa que a gente está há muito tempo tentando entender. Acho que tem alguns consensos, né, sobre elementos, outras coisas não tão consensuadas. Como que você explica, né, esse fenômeno? E a partir de quando você explica que começaria essa ascensão que nós estamos? Na verdade, a minha motivação para escrever o livro foi logo depois da eleição do Trump, segunda eleição do Trump. E a segunda eleição do Trump mostrou a resiliência do projeto da extrema-direita, porque o Trump, quando ele ganhou a primeira vez, ele ganhou de uma certa forma na esteira, por um lado, da crise do capitalismo, né, e da frustração com o primeiro governo do Obama. Então aí, a frustração com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então o Trump consegue vencer, mas ele não consegue sustentar a vitória, perde de novo para o Biden e volta novamente. E nós tínhamos, evidentemente, aqui já a experiência com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se elege, nós começamos a discutir o tema da ascensão do fascismo, né, em 2019, o que significava o Bolsonaro. E é evidente que também o bolsonarismo é uma certa expressão, por um lado, da crise do capitalismo e também de frustrações com a experiência da social-democracia brasileira, do equivalente do Partido Democrata, que é o PT, digamos, né? Teve muita frustração e isso o bolsonarismo acabou... E também de um fenômeno que é um fenômeno que é mundial, que é o desamparo, o desencanto, não, porque a crise tem levado a isso, né? A crise do capitalismo e a ausência de alternativas faz com que predomine numa parte da população uma certa ideia de nós estamos abandonados, não tem Estado, não tem serviço público, não tem ninguém que nos ampare. E quando não tem ninguém que nos ampare, vai fortalecendo uma certa ideia de individualismo também, né? E o livro, de uma certa forma, eu tento analisar os vários momentos da ascensão da extrema-direita, porque a extrema-direita tem um histórico, né, de crescimento ao longo do século XX. A primeira experiência que nós tivemos, e o trabalho é um pouco essa comparação, que foi a experiência do nazifascismo. Então, e ali foi uma ascensão tremenda, então, muito rápida, também produto dessas questões ligadas à crise e, ao mesmo tempo, frustração. Então, o nazismo é produto um pouco dessas frustrações, no caso da Alemanha, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E agora nós estamos tendo uma outra ascensão que tem muita relação com a crise de 2008. Então, o momento, digamos, de ascensão da extrema-direita atual, digamos assim, né? Porque tem vários momentos a extrema-direita, teve momentos que ela foi marginal, logo depois da guerra foi marginal, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o nazifascismo é derrotado em 45, a extrema-direita fica pelo menos por uns 30 anos marginal na política. Sim. Ela ganha um impulso maior, e é um pouco a tentativa do livro de analisar, a partir da crise de 2008. A primeira resposta às Que é uma crises... crise financeira, Que é uma crise, é uma crise geral, né? É uma crise que ainda não foi superada. É incrível, nós estamos já em 2025 e a crise de 2008 do capitalismo não foi superada. E essa crise, ela teve uma primeira resposta, que foram as várias rebeliões. Nós tivemos rebelião na Grécia,
que deu a ascensão do Syriza como resultado, que foi um partido de esquerda que acabou governando a Grécia. Nós tivemos a ascensão do Podemos na Espanha, com a rebelião dos indignados. Nós tivemos o junho de 2013 no Brasil. Nós tivemos o Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Nós tivemos uma série de rebeliões e de movimentos contra a lógica do capitalismo, mas, infelizmente, você teve algumas vitórias, mas elas não foram duradouras, e a resposta, digamos, seguinte foi a ascensão da extrema-direita. Uhum. Você fala aí de, por exemplo, no nazifascismo, ele tinha sim uma repercussão internacional, tanto que o integralismo é visto como uma expressão disso no Brasil, como existiram também outros países em que ele foi um movimento vitorioso ou não, né? No caso do Brasil, ele foi um movimento importante na política, mas nada comparável ao papel que hoje a extrema-direita ocupa, né? A gente tem um outro patamar, né? Porque o integralismo é colocado como a primeira força de direita popular, né, com mobilização popular O no integralismo teve Brasil, 1 milhão diferente dessa centro-direita que governou à base da desmobilização social, né. Então é uma coisa que o Bolsonaro, que essa figura, eu resgatou. acho que é uma conjunção de coisas que vai colocar esse personagem, né, nessa centralidade que ele coloca, mas há de fato uma mobilização e uma disputa de fato, assim, né. Inclusive de rua, né, inclusive usando instrumentos que a gente entendia que eram um pouco instrumentos da esquerda, digamos, né, A estratégia. extrema-direita mobiliza, né? A extrema-direita mobiliza. O nazismo mobilizou, o fascismo mobilizou, e agora o integralismo, deste o exemplo, foi no mesmo período no Brasil, né? Foi muito forte o integralismo. Você fala pouco, mas foi muito forte o integralismo. Sim. Mas, Eu digo pouco no sentido de não chegou a ocupar posições tão centrais, né, sim, como né, e na presidente. história do país se conhece pouco É, também, né? também. Se conhece pouco a experiência mas é o que tu disseste, eles não tiveram um poder, né? Não, diferente de agora, onde nós temos uma extrema-direita com capacidade de mobilização. E você fala da resiliência do Trump e a gente pode dizer o mesmo do Bolsonaro, né, que está prestes a Exatamente. ser preso, mas ainda é um agente central, né, como o Lula foi enquanto esteve preso também, ele ainda era a figura mobilizadora e nós continuamos, nesse processo. O ano que vem a grande possibilidade é que o Bolsonaro seja preso, mas a sua figura seja a principal mobilizadora, né. Isso aqui é incrível, né? Porque o bolsonarismo, ele consegue ganhar o apoio de uma parte importante da classe trabalhadora, Uhum. né? De um setor importante da a classe trabalhadora, na verdade, está dividida. E a burguesia também está dividida, né? Porque o Bolsonaro, quando ele ganha a primeira vez, ele consegue ter um apoio hegemônico na burguesia, mas com a experiência da pandemia, ele perde essa capacidade de hegemonizar. E uma parte importante da classe dominante viu que ele não era funcional para administrar os seus negócios e passou à oposição. Mas nós temos uma parte da burguesia muito importante com o Bolsonaro, né? Uhum. E é uma parte da burguesia que, de uma certa forma, ela aposta no bolsonarismo como uma tropa de choque para liquidar com as organizações da classe trabalhadora, do movimento estudantil, do movimento negro, do movimento de mulheres. É uma parte da burguesia mais reacionária, muito numerosa, que tem uma certa ideia de liquidação de qualquer política social. Então, a gente vê que na burguesia brasileira há uma oposição muito forte à Bolsa Família, benefício de prestação continuada, qualquer política social, investimento em educação pública, em saúde pública. E eles apostam que o bolsonarismo é o movimento político que vai levar adiante esse tipo de projeto. Então, e para levar adiante esse tipo de projeto, realmente a burguesia necessita uma derrota pesada da classe trabalhadora. Tanto que no caso da Argentina nós temos a experiência com o Milei, né? O Milei entrou agora, ou seja, mostra como a extrema-direita existe na América Latina toda, e o Milei também foi E a Argentina, produto da inclusive, é um frustração. lugar que as pessoas falavam que não, isso não vai acontecer, né? Não vai ter Para um te ver, processo desse pela todo o histórico, pela resistência que tem. mas foi tanta frustração com a Argentina tem uma consciência democrática muito Uhum. forte. O povo argentino é um dos que mais se mobilizou, né? Eles tiveram a ditadura de 76 a 82, foi uma ditadura muito pesada na Argentina. A luta democrática foi muito forte, a cúpula militar foi realmente derrotada, né? Hum. A cúpula militar não podia sair nas ruas na Argentina, né? Diferente do Brasil, onde a transição foi mais negociada, na Argentina não, na Argentina foi uma revolução democrática na prática. Então eles conseguiram durante muitos anos
durante décadas, ter um elemento democrático na sociedade muito forte, até o ponto que as marchas na Argentina de 24 de março, que são a data do golpe, né? Elas são mobilizações multitudinárias, né? 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, 1 milhão. Então, tinha uma certa ideia de que na Argentina a extrema-direita não conseguiria vencer. Ocorre que essa é a tragédia argentina. O peronismo, o partido peronista da Argentina, que tem muitas frações, tem frações mais à esquerda, tem frações mais corruptas, tem frações burguesas, mas entre eles, governaram durante um bom tempo, né, administrando essa disputa entre facções. O nível de desgaste do peronismo foi muito grande. Então, na Argentina, eu sei porque conheço bastante, fui muitas vezes na Argentina. Então, o Milei é produto dessa ideia de desamparo, das pessoas não terem perspectiva, e de um sujeito que vai lá e que diz: não, nós temos aqui nos virar, cada um tem que fazer a sua parte, o Estado não pode se meter, o Estado tem que parar de... Então, na Argentina... E foi uma tragédia anunciada como aqui, né? Porque a gente ficou esperando a eleição do Bolsonaro, querendo evitar, e lá parece que foi a mesma coisa, né? O Milei estava sendo anunciado que, tipo, Foi mais cara, rápido até, né? Foi mais rápido. a figura foi sendo construída de uma maneira muito acelerada, mas de uma maneira muito eficaz no sentido dessa disputa do imaginário E ali, para converter em votos. ali agregado no caso da Argentina, que nós vimos isso no Brasil menos, mas também se vê que é a ideia do tipo, não, o Estado não pode dar planos sociais, não pode dar benefícios para os mais pobres, porque isso não vai incentivar a produção, vai desincentivar o trabalho, então as pessoas vão querer ficar sem trabalhar, e é preciso... E uma certa ideia de uma parte dos trabalhadores que não estava na situação de receber as obras sociais, o Bolsa Família de lá, digamos assim. O sujeito não estava num nível de pobreza para receber o Bolsa Família, mas não ganhava muito mais que o Bolsa Família e tinha que trabalhar muito tempo. Então ele dizia: não, o Estado só ajuda essa parte aqui. E entrou o Milei e esse setor burguês, esse setor político, dizendo: não, isso aqui é dinheiro desperdiçado. O Estado só está fazendo esse esquema aí para ajudar esse pessoal, para manter esse pessoal como cliente eleitoral. E isso tem que terminar. E ele efetivamente avançou muito numa política de liquidação das conquistas mínimas que o Estado argentino tinha, né? E aqui, de uma certa forma, a gente vê que constantemente tem uma ameaça às políticas públicas mínimas. Ficou amenizado esse ataque na época do Bolsonaro, porque nós tivemos a experiência da pandemia. E na experiência da pandemia foi uma crise tão grande que eles tiveram que, inclusive, aumentar o Bolsa Família, né? O valor do Bolsa Família, e ampliar. Mas eu tenho clareza que a extrema-direita na América Latina e a extrema-direita brasileira, um dos objetivos deles é liquidar com as conquistas sociais mínimas, inclusive com esses programas, ou seja, reduzir esses programas, benefício de prestação continuada, plano de saúde e aposentadoria, direitos trabalhistas. O Temer entrou e tirou direitos trabalhistas, o Bolsonaro apoiou isso. Então, nós vamos ter essa dificuldade, porque eu aposto que a burguesia brasileira quer no Brasil o Milei. Ou seja, e o Milei, por mais que não seja o Bolsonaro, porque, como tu disseste, ele vai preso, é muito difícil a direita no Brasil ganhar uma eleição sem o apoio da base bolsonarista. Isso está muito claro em todos os pré-candidatos aí colocados, a maioria é governadores, né? Exatamente. Estão terminando o mandato, que todos eles estão ali. O princípio primeiro deles para a disputa é ter o apoio do Bolsonaro, né? O sonho da burguesia brasileira é é Tarcísio o presidente. Isso. E o Tarcísio como esse equilibrista, né? Entre o bolsonarismo e a direita não bolsonarista, né? Como um elemento de conciliação que ele está tendo muita dificuldade Que é o de problema fazer, dele. né? Exatamente. Mas assim, falando da outra questão, né, que você traz no livro, o freio de emergência. O que é o freio de emergência? O freio de emergência é uma expressão do do Walter Benjamin, que era um filósofo alemão, né? Então, ele escreveu um texto chamado Teses da História, e ele vive a experiência do nazismo, e efetivamente o freio de emergência era uma ideia de que tinha que parar o nazismo.
Bem, isso está mais atual do que nunca, porque tem que parar a extrema-direita, mas agora está agravada a situação, porque nós temos o problema da crise ambiental. Então, o freio de emergência já não é só para parar a extrema-direita, é um problema, ou seja, se não se parar, a crise ambiental ela é de uma gravidade que, diferentemente de outros períodos históricos, o problema do tempo passou a ser um fator que nós podemos chegar a um ponto em que não se tenha tempo para fazer uma mudança estrutural, né? Porque se a gente for pegar a experiência das revoluções que levaram a burguesia ao poder, né? 1789 na França, 1776 nos Estados Unidos, foi um período longo em que a burguesia como classe dominante era dominante na economia, mas não era na política. Demorou 200, 300 anos para ter o poder a burguesia. Então a gente fica... Porque tem muita gente que diz, não vai mudar nunca. Não, bem, se o sujeito vivesse no feudalismo, ele achava que não ia mudar nunca, mas teve uma ascensão de uma classe social que acabou, depois de 200 anos de luta, dominando, tomando poder e moldando a sociedade e a sua imagem, digamos, a sua ideologia. Bem, de uma certa forma, se nós pegarmos a experiência das revoluções da classe trabalhadora, as revoluções socialistas, a primeira foi em 17. Né? Então, é um período curto. Se pegarmos em termos históricos, não é um período muito longo. Nós tivemos Um pouco mais de um século. um pouco mais de um século. Nós tivemos revoluções que mudaram. Não se explica, por exemplo, a China hoje, que é uma potência enorme, sem a Revolução de 49. Então, nós tivemos muitas mudanças. Mas, apesar de mudanças estruturais impressionantes, o sistema capitalista segue existindo. A própria China foi restaurado o capitalismo. E nós temos um problema agora de tempo, porque a gente poderia calcular que nós temos muito tempo ainda para fazer uma transformação estrutural, comparando com a ascensão da burguesia, mas agora a situação se complicou, né? Porque... E é uma crise que é socioambiental, na verdade, né? Porque ela tem impactos muito diretos na vida das pessoas, especialmente das pessoas que estão, enfim, justamente as mais oprimidas historicamente são as que E as cidades mais vão ser que estão no mar, que estão na beira do mar, se complicam mais. Não sei como é que vai ser Vitória aqui, mas... Não? Não, exatamente. Aqui é cheio de aterro ainda, né? Pois é. É uma questão complexa. Mas, assim, uma coisa que muitos analistas falam é que nós temos, por exemplo, a extrema-direita, ela ocupa esse lugar, né, diante de um descrédito dessa social-democracia, nesse sistema neoliberal também, em que não há uma extrema-esquerda, né, não há uma esquerda radical. Isso é uma questão que é colocada, assim, grosso modo, não que fosse uma esquerda radical, mas o Bernie Sanders, por algum momento, tensiona isso, né, seria lançar um candidato moderado ou lançar um candidato radical. Ele não tinha o domínio do partido, ele acaba saindo, né, mas para a realidade americana ele realmente era um candidato radical, né. Mas, qual que é a estratégia para combater a extrema-direita? Se é uma conciliação maior ou se é uma ruptura maior? Esse é um dilema em que aqui a estratégia de frente ampla funcionou para uma vitória mínima, né? Digamos, nas urnas, que deteve um processo que hoje nós não sabemos que estaria num segundo mandato de Bolsonaro, né? Mas agora a gente tem uma conjuntura muito complexa, né? De que o Lula entra numa conjuntura que é muito diferente de 2003, por exemplo, né? Então você tem elementos como um Congresso muito mais complicado, o orçamento na mão desse Congresso, uma parte significativa. Então, assim, você tem outro lugar. Então, eu queria saber um pouco disso. Como é que você enxerga essa realidade desse terceiro mandato do Lula e esse lugar, né, de uma esquerda radical ou de uma coalizão de esquerda que possa bater de frente, de fato, com Sim, aí são muitas esse sistema questões, né? Porque no caso específico do Brasil, nós temos uma situação muito singular, né? Porque tem relação com o judiciário. Uhum. Se não fosse o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, a situação política seria outra. Então é algo que mostra que nós tivemos uma divisão muito profunda na classe dominante, porque o Supremo Tribunal Federal é a principal instituição de um dos poderes fundamentais do sistema. Então, existe uma fratura no sistema e existe uma divisão da classe dominante.
e uma expressão no Supremo de uma defesa de liberdades democráticas e de uma resistência contra o golpe que foi determinante. Então, mostra que, bem, que existe vitalidade democrática, né? E para construir uma resistência é preciso levar em conta isso. Sim, e o que não aconteceu nos Estados Unidos, né? O Trump. Sim, o sistema dos Estados Unidos nesse sentido parece incrível, né? Nós temos um judiciário mais avançado aqui. Essa é a verdade, porque o Trump teve 36 condenações e voltou a ser presidente. Quer dizer, aqui o Bolsonaro não pode ser presidente. Eu acho que a legislação aqui é melhor nesse caso, porque tem mais reservas para enfrentar a extrema-direita. Possivelmente pela força que teve a Constituição de 88, né? Que foi uma Constituição que surgiu depois da ditadura. E os Estados Unidos, nesse caso, a experiência de extrema-direita foi algo totalmente inusitado, né? Teve também a experiência nos Estados Unidos de uma certa linha anticomunista, digamos, né? A polarização com a União Soviética, mas esse tipo de político que rompe o bipartidarismo dos Estados Unidos e que cria uma situação de choque, quase que fazendo com que o Estado seja um estado de permanente enfrentamento antidemocrático, bem, é raro, nos Estados Unidos não teve isso, né? O Trump liquidou o que era o Partido Republicano antes, né? Já existia elementos nos anos 80, mas agora deu um salto de qualidade. Mas voltando para o Brasil tem esse elemento do judiciário. E um problema estratégico de como enfrentar a extrema-direita, um pouco o livro trata de discutir isso, né? Eu acho que a experiência da ascensão do nazismo foi importante, porque quando teve a ascensão do nazismo, o movimento marxista discutiu o conceito de frente única, né? Então tinha todo um desafio que foi a unidade do Partido Comunista com a social-democracia. Teve um desafio em que o Partido Comunista, durante um período muito grande, a social-democracia teve um papel terrível na Revolução Alemã, porque o marxismo considerou que a social-democracia, ao invés de levar adiante o processo revolucionário e permitir que se tivesse uma mudança estrutural na Alemanha, ela fez uma aliança com a burguesia e impediu que o processo revolucionário seguisse, teve consequências trágicas, porque é num governo da social-democracia que tem o assassinato da Rosa Luxemburgo, que era a principal liderança revolucionária da Alemanha na época. Mas, apesar disso, o balanço que os marxistas revolucionários, sobretudo encabeçados pelo Leon Trotsky, que foi o principal dirigente junto com Lenin da Revolução Russa de 17, o balanço que eles fizeram é que o Partido Comunista, já comandado pelo Stalin, já stalinizado, cometeu uma traição ao não se unir com a social-democracia, ao não buscar a unidade com a social-democracia para evitar o crescimento e para evitar a tomada do poder em 1933 pelo Hitler. Bem, isso nós temos que tirar lições disso. Então, eu não tenho a menor dúvida de que uma das necessidades que está posta para enfrentar a extrema-direita é uma ampla unidade, com todas as forças que queiram enfrentar a extrema-direita. E essa ampla unidade, ela tem aspectos que são do dia a dia, do cotidiano, da luta num sindicato, da luta pela liberdade de imprensa, agora na luta contra os ataques que o Supremo Tribunal tem sido objeto, agora uma unidade ainda mais ampla contra a agressão que os Estados Unidos têm feito contra o Brasil, quer dizer que já atinge outros setores, não só da classe trabalhadora, tem setores da classe dominante, tem setores da burguesia, bem, o próprio judiciário expressa isso, o Alexandre de Moraes é quem está sendo o mais atacado, então existe uma necessidade de unidade e uma possibilidade de unidade. Isso é um ponto, e um tema muito importante. Um outro tema importante é que, e é uma tarefa combinada e um desafio difícil, mas necessário, é a construção de um polo que seja um polo crítico ao conjunto do sistema. Porque é o próprio sistema que engendra a extrema-direita. Ou seja, isso é uma discussão importante, porque para entender por que a extrema-direita está tão forte, a gente tem que levar em conta que existe uma crise do capitalismo.
Ou seja, o sistema já não consegue mais oferecer melhorias constantes no nível de vida das pessoas. O sistema trata de ir reduzindo cada vez mais, piorando as condições de existência. Então, o sistema vai levando a frustrações, vai levando a descontentamento, e a grande questão é quem capitaliza esse descontentamento. Se só tiver uma força de extrema-direita que faz o discurso de que o sistema não presta, e essa extrema-direita ficar falando E a manutenção sozinha, desse sistema, esse modelo autoritário é favorável para continuar, né, aprofundando esse modelo. eles são antissistema, mas eles têm Hum. a extrema-direita tem uma característica é que eles querem ser uma força de choque a serviço do sistema, mas não necessariamente dentro do sistema, todos eles. Então, o que seria uma diferença substancial entre um projeto Tarcísio e um projeto Bolsonaro? O projeto Tarcísio, embora possa ser um projeto de repressão contra os interesses do povo, o Tarcísio sempre vai procurar usar o Estado. Ou seja, no caso, ele governa São Paulo, ele já utiliza o Estado. Ele utiliza muito as forças armadas, as forças da Polícia Militar. A Polícia Militar de São Paulo é muitíssimo violenta. O bolsonarismo tem um elemento e um vínculo já direto com as milícias. Então, o bolsonarismo tem um pé na ilegalidade. E esse, claro, não quer dizer que o Tarcísio não tenha, mas o que eu quero dizer é que o projeto Tarcísio é um projeto de aplicação dos planos econômicos do Estado burguês, utilizando-se das próprias instituições do Estado burguês. O Bolsonaro é, a serviço da classe dominante, aplicar o que os planos econômicos e sociais da classe dominante, mas também fazendo o seu projeto próprio e sendo uma força de choque para derrotar a classe trabalhadora, derrotar as instituições democráticas para aplicar esses planos. Por isso, inclusive, às vezes o bolsonarismo não conseguiu hegemonizar, porque um próprio setor da classe dominante fica na dúvida se, afinal de contas, se existe um movimento que tem um pé na ilegalidade, que ganha força, esse movimento pode acabar prescindindo de próprios setores da classe dominante. Pode, inclusive, enfrentar, pode tentar subjugar esses setores. E foi o que eles tentaram fazer, né? O bolsonarismo no poder fez o quê? A gente viu que a Globo, durante muito tempo, tentou ter uma política de conciliação com o Bolsonaro. Uhum. Mas o Bolsonaro não tinha uma política de conciliação com a Globo. O Bolsonaro estava sempre atacando a Globo. E agora a Globo diminuiu a importância que ela tem, mas ainda segue sendo um meio de comunicação, uma empresa de mídia poderosa. Era mais, está perdendo, mas era mais. Então, esse elemento aí Que logo chamou de tentativa de golpe de Estado. O 8 de janeiro, por exemplo, né? Quer dizer, a Globo tem decisões políticas, editoriais muito claras a Globo é um partido político. como A Globo funciona como um partido político. que visibilizam esse enfrentamento. Ela, de uma certa forma, a Globo, de uma certa forma, é o carro-chefe do partido político da burguesia liberal. Porque se nós formos ver agora, nos últimos 10 anos, a burguesia liberal no Brasil perdeu seu partido, né? O partido da burguesia liberal era o PSDB. E o PSDB acabou. É uma coisa incrível, né? Então, Impressionante. o tema unidade é importante, mas, ao mesmo tempo, isso é que a gente tenta discutir, que é necessário ter um polo crítico anticapitalista. Quando é que esse polo pode dominar ou não? Bem, depende da relação de forças. Ou seja, se nós temos um polo anticapitalista que é minoritário, é evidente que a melhor forma de enfrentar a extrema-direita é apoiar um polo que seja majoritário, mesmo que não seja Aceitando as anticapitalista. contradições desse processo. Esse é o ponto. Agora, como é que você enxerga, falando do PSOL, por exemplo, o PSOL ele tem diferenças ali, né, internas, digamos que a própria bancada expressa isso. Tem grupos que são um pouco mais críticos ao governo e outros mais alinhados. O que que tem de consenso e o que que tem de dissenso para encontrar esse lugar do partido que se tornou, na verdade, a segunda força de esquerda, embora o PT tenha um alcance muito maior, enfim, não estou falando de cargos, mas assim, na disputa da narrativa mesmo nacional. Eu acho que o pessoal tem já 20 anos, né? E o pessoal ainda não afirmou um projeto alternativo. O pessoal ainda está fazendo uma discussão sobre o seu programa agora, né? Mas o pessoal ainda não tem um projeto claro. Então, nós somos um setor no pessoal que defende a necessidade de afirmar um partido como um partido independente.
foi assim que o PSOL surgiu. O PSOL surgiu a partir de uma leitura de que o PT, ao ganhar a eleição presidencial, ia ter um papel na sociedade brasileira de ser o gerente de interesses estatais. Como nós temos um Estado dominado por uma classe dominante, a burguesia tem o poder estatal, o Estado que nós temos é um Estado de classe, é um Estado dominado pela burguesia. Isso se expressa no judiciário, se expressa no Congresso. O PT conseguiu, porque o Brasil conseguiu espaços democráticos razoáveis com a luta contra a ditadura, o PT foi se adaptando em termos programáticos e foi aceito nesse condomínio, porque o PT foi aceito, foi uma conquista eleitoral, mas a gente sabe que quando a burguesia não aceita um determinado jogo eleitoral, um jogo democrático, ela conspira e ela usa a violência. Tanto que a história da América Latina e do próprio Brasil é uma história de golpes. Então a burguesia aceitou o PT no condomínio porque o PT aceitou fazer uma mudança programática em que seria um partido que teria como eixo administrar o Estado, reproduzindo os interesses do capital e tratando de conciliar interesses de classe com políticas sociais, políticas compensatórias, apostando, quem sabe, que a burguesia brasileira pudesse ter interesse em desenvolver um projeto industrial, e num projeto industrial o país conseguir acumular capital e, portanto, aumentar a sua produtividade, a sua capacidade de distribuição de rendas. Só que nós não tivemos essa burguesia, ainda não temos essa burguesia, e eu acredito que um dos problemas da tese central do próprio PT, é um problema histórico numa parte da esquerda mundial, é a ideia de que possa ter uma classe dominante, uma burguesia, com um sentido lógico, progressista. E no caso do Brasil, não temos nenhuma burguesia interessada em industrializar o Brasil. A burguesia brasileira não está interessada em industrializar o Brasil, vide o peso que tem a política, que é soja, as commodities, a grande exportação é soja, carne, então não há uma política de industrialização. Então o PSOL, quando surge justamente para ocupar um espaço das bandeiras da esquerda, das bandeiras da classe trabalhadora, que não estariam contemplados num Estado dominado pela burguesia, num Estado em que a aposta é a continuidade do capitalismo. A aposta, no caso que eu acho que foi equivocada, era a ilusão de que nós poderíamos ter um capitalismo que fosse desenvolver a produção no sentido de distribuir a renda e industrializar o país. Bem, isso não aconteceu desde 2003 para cá. Então, esse sentido histórico do PSOL, ele segue vigente. Óbvio que é preciso elaborar uma política, um plano, tem que ter uma elaboração rica. Infelizmente, agora no PSOL, como nós não temos uma situação fácil para construir uma alternativa, uma parte dos dirigentes do PSOL não vê essa necessidade de afirmar um projeto independente. Então, a divisão maior é essa, ou seja, e um projeto independente quer dizer, não é atacar o governo, não é ser uma oposição ao governo, não é isso, ou seja, porque não faz sentido nenhum ser uma oposição, fazer uma política de substituição. Hoje nós sabemos que se o Lula não é o presidente, quem será o presidente? É a direita. Então, o pessoal não tem força para substituir o projeto do PT como alternativa prioritária e de poder. O pessoal não tem força para ser uma alternativa de poder. Mas é preciso afirmar uma alternativa, é preciso construir um polo, porque do contrário, nunca teremos. E aí, se nós nunca tivermos, e se for verdade que a extrema-direita é engendrada pela lógica do capitalismo, quer dizer que a extrema-direita não vai parar nunca de ser produzida. E se eles tentarem uma vez e fracassarem, como fracassaram no primeiro governo Bolsonaro, eles podem tentar a segunda, como tentaram com o Trump e ganharam. E nós vamos agora enfrentar novamente a extrema-direita. Pode não ser com o Bolsonaro, mas vai ser com o Tarcísio. E tu mesmo disseste que se for com o Tarcísio tem muitas dificuldades de ganhar se ele não conciliar e não fizer uma aliança com a extrema-direita. Quer dizer, então, que dentro do projeto de poder, do bloco de poder que o Tarcísio vai representar, pode estar, por exemplo, a pauta da anistia. E se tiver anistia de todos esses canalhas que estiveram envolvidos no golpe, quer dizer que a política do golpe, ela está validada. E as pessoas que tentaram e fracassaram, quando acharem necessário, vão tentar de novo.
É um requisito do bolsonarismo anistia, né? Ou seja, Exatamente, qualquer candidato de direita que ganhar, exatamente. provavelmente vai precisar do apoio dele para ganhar, para conquistar essa parte do eleitorado e fechar essa equação, né, dos votos. Então, assim, uma vitória da extrema-direita Foi a imp... passaria também, entraria essa questão do impeachment, né, dos ministros E a supremos, vitória da que é esquerda, representativo. sim, exatamente. Ou seja, Por isso que o Senado o Alexandre de Moraes fez um papel extraordinário justamente porque ele colocou medidas duras. E nós precisamos de medidas duras, só que nós não vamos ter Alexandre de Moraes sempre. Ou seja, essa contradição que se estabeleceu de ter um ministro do Supremo com essa coragem não é algo comum. Nós não temos uma burguesia com essas características. Então, ficar que apostando não é numa um cara ligado à esquerda nem nada. Não, Pelo ele contrário. foi nomeado pelo Temer. Exatamente. Foi nomeado pelo Temer. Foi secretário do Temer na Secretaria de São Paulo. Então, são os acasos da história, né? Agora, ficar apostando em acaso é um pouquinho complicado. O que nós precisamos é justamente ter força de choque, para usar a expressão, porque, na verdade, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma esquerda que tenha força de choque. Ou seja, nós precisamos de uma esquerda que tenha capacidade de botar gente na rua. E uma esquerda que tenha capacidade de botar gente na rua não pode simplesmente tendo como linha central não pode ter como linha, não é linha central, não pode ter como linha ficar fazendo aliança com a burguesia, ficar fazendo aliança com setores patronais. Já tem uma esquerda, uma centro-esquerda que tem esse papel e que faz isso. Nós não vamos substituí-los. E eu acho que não é certo substituí-los, porque é preciso uma outra esquerda. E essa é a discussão do pessoal. Se o pessoal vai ser outra esquerda ou não, nesse caso. E agora, assim, só para fechar, abriu-se, de alguma maneira, uma janela, uma oportunidade da esquerda sair um pouco das cordas, né, nos últimos tempos. A questão do tarifaço do Trump entrou, mas já vem da luta contra a escala 6x1, vem desse debate da taxação, né, dos bilionários. Quer dizer, há uma mudança, né? Há pelo menos uma saída das cordas, né? Que coloca mas uma orientada, oportunidade nesse caso aí, orientada pelo Lula. E A o escala do 6x1 não. Caso, não exatamente, foi muito importante. A escala 6x1 foi uma prova, foi exatamente o que tu definiste, foi uma janela, mas tu vê que tem pouca campanha contra 6x1. Não existe uma campanha nacional. Isso são as grandes tarefas do pessoal e dos sindicatos, evidentemente. Nós podemos esperar pelo governo para fazer isso. Então, nós tensionamos no pessoal para que o pessoal tenha mais protagonismo. Porque e aí tu desce 6x1 é fundamental. As outras não, as outras foram comandadas pelo Lula. E realmente o Trump, nós tínhamos quando se estabeleceu essa nova conjuntura, o Congresso Nacional tinha dito para o Lula que estamos com o Tarcísio, né? Quando rejeitaram o imposto de operações financeiras, eles deram um recado claro que estava com o Tarcísio. Aí o Lula foi numa linha de polarizar contra os super ricos. Foi muito importante aquilo. Foi a primeira vez que o Lula, nos seus 2 anos e meio de governo, adotou uma linha que foi uma linha de classe. E aquilo ali despertou a consciência de muita gente. Logo veio o Trump e mudou o cenário de novo, né? Porque vê que no primeiro momento estava o Hugo Mota e o Alcolumbre contra o Lula, e agora o Hugo Mota e o Alcolumbre estão juntos com o Lula anunciando o pacote de 30 bilhões para ajudar as empresas exportadoras que terão prejuízo. Eu acho que está bem. Ou seja, como existe um inimigo externo que precisa ser enfrentado, é importante ter unidade com amplos setores. Então, nisso eu não sou crítico. Ao contrário, eu acho que tem que ter unidade. O que eu sou crítico é qualquer ideia de esquerda que não veja a importância de ter um projeto que seja um projeto anticapitalista. E essa é a tensão do pessoal. O pessoal tem essa tensão e eu acho que vai ser uma tensão que vai durar um certo tempo ainda no partido. Tá bom, muito obrigado, Roberto Robaina. Esse foi o Politicast, o programa do Século Diário, vai ao ar, né, no YouTube, nas plataformas de áudio. Lembro vocês também que tem notícias sobre o Espírito Santo, né, todo dia com a nossa equipe lá em seculodiario.com.br. Agradeço aqui o apoio técnico do Alexandre Bisinotto, no Estúdio Rocket Filmes, aqui nos bastidores. O programa tem produção e locução minha, Vitor Taveira. Obrigado, Vitor. Obrigado e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.